Agora a gente vai falar sobre um assunto que interessa a todos. Viajar é muito bom, né? Isso todo mundo concorda. Agora, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar enquanto está fazendo uma viagem, principalmente com uma questão silenciosa do nosso organismo. Muitas vezes a gente não percebe que o mal está acontecendo. Eu estou falando da questão circulatória. A gente vai falar com o Dr. João Gualberto Diniz Júnior, que é cirurgião vascular, e vai falar sobre esses cuidados que a gente tem que ter durante as viagens. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo jóia? Boa tarde, gente. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema, que realmente é muito importante. E como eu estava falando, é uma questão silenciosa que muitas vezes pode estar acontecendo no organismo da gente enquanto a gente está viajando, sem perceber, né? Regiane, essa situação de viagem, né, que a gente chama até de complicações do viajante, ela tem algumas características específicas que tem que tomar alguns cuidados, né, que nós vamos falar. Independente se é de avião, de ônibus, de carro, sendo muitas horas sentado, a gente precisa realmente tomar esses cuidados que a gente vai começar a falar a partir de agora, né? Regiane, assim, na verdade, tudo começou com a tal da história das longas viagens de avião. Mas se aplica também a ônibus, a trens, aquelas situações em que você tem pouca mobilidade. É o que muita gente conhece como síndrome da classe econômica, né? Justamente porque as empresas estão fazendo isso com a gente, né? Essa sacanagem a gente pode chamar assim. Diminuir os espaços entre as poltronas e as pernas ficam cada vez mais apertadinhas. Então, na verdade, Regina, essa síndrome da classe econômica, ela foi dita em 1977. Quer dizer, era um jargão, porque os aviões hoje, eles têm uma distância entre as poltronas que são distâncias regulamentares. E se você for ver, você sabe qual é a finalidade dessas distâncias? Para que o avião saia, para que você esvazie o avião rapidamente numa situação de emergência. É verdade. Então, todos os nossos aviões têm regras internacionais, as distâncias estão corretas para essa finalidade. Que numa eventualidade de uma pane, de uma pouso de emergência, que todos ocupem o avião rapidamente em menos de 2 minutos. Infelizmente, isso está longe de ser conforto, né? Não é conforto, realmente. Vamos dar uma olhada nos mitos e verdades, então? Ficar sem se movimentar por mais de 4 horas prejudica a circulação nas pernas. É verdade. Verdade? Verdade, Então esse é um tempo limite? Não, na verdade, assim, até tempos inferiores a esse. Até um momento em que você não movimente a perna por um tempo até mais curto, tem risco. Porque o fato de você ficar com a perna pendente ou parado muito tempo na mesma posição faz com que você tenha uma dificuldade de retorno venoso. Então 4 horas é um limite que ainda está meio esticado, mas você pode acrescentar aí 2 horas facilmente. 2 horas? E para viagens de aviões, falava-se até em 8 horas, eram viagens de longas distâncias. Mas hoje também sabe que até percursos mais curtos podem acontecer complicações. Se a gente quiser ser bem precavido, é importante que de hora em hora a gente se levante para fazer algum tipo de caminhada? Higiene, sim, é recomendável. Então, se você tem essa disponibilidade dentro do voo, ou dentro do trem, ou dentro de um carro, se você puder fazer essa movimentação de forma objetiva, eu até posso falar mais ou menos como movimentar os dedos do pé, movimentar a panturrilha, é bem adequado. A cada 30 minutos, pelo menos. Pelo menos isso. O avião, às vezes, você não tem essa disponibilidade, então você pode fazer alguns exercícios mesmo na poltrona. Higiene, você pode movimentar os dedos do pé, você pode fazer aquele movimento de acelerar e desacelerar o tornozelo, você pode fletir os joelhos contra as coxas. Então, você tem alguns exercícios que, se você se sentir meio incomodado numa posição, você deve fazer. Tem como mostrar pra gente, doutor, esses exercícios? Eu vou pedir, então, uma cadeira, Ju. Traz uma cadeira aqui, por favor. Assim o doutor senta e mostra pra gente como é que são esses exercícios, pra gente ver na prática, né? Como é que funciona e com que frequência que a gente deve fazê-los. Por favor, doutor. Porque no avião, muitas vezes, você não tem a disponibilidade de ficar em pé, né? Um avião que tem lá 200, 300 passageiros. E muitas vezes, de repente, você tá no meio, da turbulência, de um lado, do outro, né? Você sabe que dos motivos de você sentar, diz que na poltrona do corredor, é melhor do que as poltronas da janela e do meio. Com certeza. Porque você tem mais mobilidade, você tem mais disponibilidade. Então, assim, a gente quer ficar na janelinha para poder ver o visual, né? Exatamente. Aí faz um voo noturno, não vê nada. Não vê nada, dorme demais. E ainda fica desconfortável. Então, geralmente a posição dos aviões, ou a posição que você está na sua poltrona, na chamada classe econômica em si, é essa posição por tempo prolongado. Então, se você está assim, posicionar os braços de uma forma confortável e movimentar os pés. Na verdade, eu estou de sapato, mas você deve fazer um movimento com os dedos, com os artelhos, com os dedos do pé, fazer uma movimentação adequada durante um período. Aquele movimento dá pra gente mostrar com a mão, de repente, assim, é isso? É isso, encolhendo os dedos, os pés. Mesmo que vamos falar sobre sapato também, que esse sapato que eu estou não é o mais adequado para viagem de avião. Então você tem, aí que entra o sapato confortável, onde você tem a mobilidade dos dedos do pé. Então tem que ser um sapato em que a gente consiga mexer os dedos. De preferência. Abrindo, fechando, ou levantando os movimentando dedos. os dedos. E com o pé, o que a gente pode fazer? Com o pé
você fazer esse movimento de aceleração. Igual acelerar o carro, pisar no freio, forçando bastante a musculatura da panturrilha. O que esse exercício faz com a circulação? Você faz com que funcione a bomba da panturrilha. Nós temos na panturrilha a musculatura que ela ajuda o retorno venoso. Tá. A única forma de ajudar o retorno venoso é fazendo esses exercícios. Exercícios assim meio que programados. Se você puder ficar em pé, fazer esses exercícios na ponta dos dedos, movimentar aqui, você não precisa sair da sua poltrona, do seu local para fazer isso. Só levantar e ficar na ponta do pé. E fazer na ponta, porque às vezes você está na turbulência, alguma coisa, você levanta e faz o exercício. Tá. Esse exercício não dá muito certo mostrar, no meu caso, porque eu estou de salto, então eu consigo levantar muito pouco, né? Eu já estou na ponta do pé, na verdade. E o outro exercício que é um pouco mais difícil é você fletir o joelho. Você trazer o joelho aqui até aqui e fazer esse movimento aqui, pelo menos umas 10 vezes de um lado, umas 10 vezes do outro. Tá. A cada período de 30 minutos ou 1 hora. Assim, mas doutor, eu vou passar a viagem toda fazendo exercício? Às vezes é uma boa forma de você prevenir intercorrência. E se a pessoa dormir, ela pode ter algum problema durante o sono? Então essa aqui é um questionamento importante. Muitas pessoas acham que você deve dormir às 8 horas do voo, não é recomendável dormir. Não. Nem tomar medicamentos. Eu falo assim, vou tomar um comprimidinho, sei lá qual, e eu vou dormir 6, 8 horas. É o pior negócio para pior cenário. Porque você fica numa posição e você não se mexe. Tá. Você passa 2 horas, 4 horas, 6 horas, alguém passa por você para ir no banheiro, para se logo comer dentro do avião, você nem percebe. É verdade. Então, medicamentos não são recomendáveis. Tá. Tem uma amiga que fala, doutor João, eu tomo um comprimidinho, entro no avião às 10 da noite, acordo às 8 da manhã, lá do outro lado. Não é um erro. Bebida alcoólica, higiene. Pior ainda. Todo mundo fala assim, doutor João, tomo lá um negocinho para dormir e tomo mais uma dosezinha, é pedir para arrumar encrenca, né, durante o voo. Hidratação com água. Você ter a boa disponibilidade de tomar água, tomar uma grande quantidade de água, lógico, vai dar mais vontade de ir no banheiro durante o voo. Porque daí você levanta e anda mais. Essas são algumas dicasinhas que são importantes, são poucas dicas simples, mas importantes. São simples, mas são fundamentais e podem evitar um problema né? muito sério. Vamos voltar então para o telão, para os mitos ou verdade? Vamos lá? Vamos ver quais são as outras situações aqui. A trombose não apresenta sintomas. É mito, né? Assim, na verdade, talvez no período inicial da trombose, você não consiga detectá-la. Mas na maior parte das vezes, comumente, o que eu quero dizer que você não consegue detectar? Você faz uma trombose durante nossos voos específicos, por exemplo, que nós estávamos comentando, e o doente nem sai do avião, não sente naquele momento. Mas ele vai apresentar os sintomas 2 dias depois. Isso pode ocorrer. Então, a trombose, ela incha a perna, ela dá uma dor na panturrilha, ela incomoda muitas vezes, e você correlaciona com algum tipo de má postura, má movimentação por tempo prolongado. Tá. O trombo, então, o que se conhece como trombo, é o sangue coagulado. Exatamente. Então, nesse momento em que ele se desprende e está caminhando na corrente sanguínea, esse momento a gente pode não sentir também. Não, na verdade, o trombo, onde ele se forma, o trombo é o coágulo. Tá. Então, para nós aqui entendemos o que é um trombo, é um coágulo. Tá. É o mesmo coágulo. O coágulo, quando ele forma dentro da veia, ele fica dentro da veia. Naquele mesmo local. Naquele local. Se ele deslocar, é uma outra intercorrência mais grave que a embolia pulmonar. Tá. Então, é um outro evento. Isso a gente também não sente. Não Isso sente. é assintomático. Não, o evento de embolia pulmonar é catastrófico. Não, a embolia, mas esse momento em que a situação está acontecendo é assintomático. Normalmente você percebe o inchaço da perna, geralmente uma das pernas, dificilmente são as duas, ou é mais a esquerda, ou é mais a direita. Tá. E você tem um evento trombótico, que é a formação do coágulo dentro da veia. E isso aí se dá durante esses períodos aí que você está com pouca mobilidade. Tá. Quer fazer um paralelo interessante? Por exemplo, o esportista que engessou a perna. Está com a perna engessada, está com uma tala engessada, esse é aquele que não movimenta, ele tem chance de fazer uma trombose venosa. O trombo fica dentro do vaso e dá um inchaço e dá dor. Tá bom. Mais um mito ou verdade, vamos ver? Tomar muita água durante a viagem é recomendado para evitar trombose, né? Isso é verdade. Falar, né? Como eu comentei agora há pouco, né, a água é um hidratante universal. Esse é o hidratante, ele é isotônico, tem a composição adequada. Então é tomar água. Tá. Tomar água mesmo sem sede. Então, não trocar água por uísque, por cerveja, por vodka. Às vezes você está numa comemoração, inclusive numa viagem, você precisa tomar esses cuidados, que aquela comemoração tem que ser meio que também que balanceada, né? E o legal de tomar bastante água é que você vai andar mais para ir ao banheiro e aí tá se movimentando, tá circulando. Vamos ver o próximo aqui? Próximo mito ou verdade? As meias de compressão previnem o aparecimento dos inchaços e aumentam o fluxo sanguíneo. É verdade. Verdade, né? Só que aqui nós temos que chamar a atenção que as meias, elas têm graduação de pressão diferentes. Essa graduação tem que ser prescrita por um médico.
Então não são meias universais. O que a gente vê nos aeroportos, muitas vezes, hoje, são flight socks, que eles chamam nos aeroportos internacionais, são meias de voo. Essas meias são um pouco menos resistentes do que as meias medicinais. Tá. Eu até trouxe agora umas meias para a gente conversar a respeito. Das meias. Qual a diferença entre essas que você trouxe aqui? Então, essa é uma meia de compressão, né? Uma meia de compressão, de média bem compressão, forte. média compressão. É uma meia elástica, era tipo 3/4. Então, qual é a finalidade dessa meia? Fazer com que haja uma compressão do tornozelo para a panturrilha. Tá. E você diminui essa dificuldade do sangue de retorno. Então, o objetivo dessa meia. Só que essa meia é uma meia medicinal. Tá. Uma meia que você tem que ter uma avaliação de um médico, o médico de preferência, o médico vascular, porque não são todos que podem. E o que eu chamei a atenção agora há pouco das meninas é que essa meia tem que ser comprada sob medida. Então, a sua meia é diferente da minha, que é diferente da outra moça, que é diferente daquela. Então, você tem que ir na loja, vou comprar uma meia genérica. Não, você tem que medir a tua panturrilha, o tornozelo, e medir de forma que seja 3/4. Essa é a mesma meia, uma meia de compressão, essa é uma 7/8. Essa vem até a coxa, um pouco acima da coxa. É uma meia também de compressão graduada. Isso também muda de acordo com a indicação, a altura da meia, a altura que a gente vai comprar? Assim, na verdade, todas são benéficas. Inclusive tem a meia calça, que é uma meia calça, por exemplo, uma meia calça da gestante, que deve usar a partir do 6º, 7º mês de gestação também. É difícil, mas deve. Mas ela tem que usar. É a meia calça, que é uma meia calça. Colocar essa meia com barrigão é uma luta, viu? Olha, no consultório, assim, eu vou fazer a propaganda ao contrário. As minhas meias reclamam das meias, mas eu insisto muito que usem as meias. Porque a meia é a garantia de você ter um pouco mais de menos dor, menos comprometimento na perna. Principalmente se tem histórico familiar de varizes, né? A higiene, ou tem histórico ou tem varizes, inclusive. Tá certo. Tá bom, e o sapato? Já que a gente tá aqui na mesa, vamos aproveitar e falar do sapato. O sapato é um vilão também, né? Então, quando nós estamos falando de viagens longas, você tem que usar o sapato o mais confortável possível. Então, qual que é o sapato mais confortável possível? É aquele onde você tem uma boa mobilidade do pé, que nós trouxemos alguns exemplos práticos, né? Por exemplo, o tênis é um sapato, é um tipo de calçado muito adequado, porque ele distribui bem o peso, tem uma plataforma lisa, reta, você distribui bem o peso, então você consegue ter uma bomba de panturrilha adequada. Por exemplo, esses sapatos que tem um salto um pouco mais elevados, eles não são de bom uso contínuo. Esse aqui ainda está modesto. Tá um saltinho modesto, perto do que as moças usam, né? Dependendo da quantidade de horas, ele pode se tornar um inimigo. Transtorno. Por exemplo, tem moças que usam profissionalmente, né, Regiane? Muitas vezes são obrigadas a usar pelo trabalho e tal. Aquele ponto de agulha, aquele Luiz XV, Luiz XVIII. Nós homens, como mulher, como você consegue se equilibrar isso, né? Então, a gente parece que ouve o pezinho xingar, né, nessa hora. Porque você coloca todo o teu peso, toda a carga do teu peso, da panturrilha, em cima de uma área pequena. Então você força demais a panturrilha. Então você vai ter mais dor muscular, mais indisposição em relação à dor nas pernas. A gente tem que tomar cuidado com o sapato justo também, principalmente se a pessoa tem histórico que os pés incham durante a viagem. Porque muitas vezes, mas eu chego no avião, no trem, sei lá, tiro o sapato, vou viajar tranquilo, só coloco na hora de ir embora. Não encaixa o sapato. O sapato não entra. Não encaixa. Né? Dependendo da... Tem que tomar cuidado. Então você tem que ter sapatos confortáveis, né? O que você pode fazer? Aqueles exercícios que nós mostramos, né? Por exemplo, esse tipo de salto, ele é um pouco melhor que esse, mas também é ruim. Esse é o tipo Anabela, né? Que vocês falam, né? Eu tentei lembrar o nome por dentro. Ele tem uma plataforma grande, né? Mas ele tem uma plataforma reta. Então você distribui bem o peso, mas também não é dos mais recomendáveis, porque você fica aqui inclinada, você fica num plano inclinado aqui. Tá certo. E você apoia também a panturrilha. Tá bom. Então a rasteirinha aqui, para finalizar, também ele tem seu benefício. Ele é um pouco menos prejudicial do que os outros. Você dá uma sensação de liberdade. Mas se o pé inchar também, se o pé inchar dá menos problema, protege pouco. Tá bom. Então, assim, na hora de voo, você tem que escolher aquele que for mais adequado. Aqui incluiria até as roupas, viu? Higiene, roupas mais folgadas para você viajar, para você se movimentar, fazer esses pequenos exercícios. Uma calça muito justa, com paletó, com blusa, você fica desconfortável. Jeans normalmente aperta bastante. Jeans, você tem que usar uma roupa que seja favorável para você se movimentar. Tá certo. Agora só aqui com as perguntas. Você de casa que mandou no @Gazeta Mulheres lá no nosso Instagram. Na tela, Renata Ferreira. É verdade que anticoncepcional pode ocasionar trombose? Renata, sim, é verdade. É verdade, porque o anticoncepcional, também assim, vamos ser bem claros, né? O anticoncepcional, ele é a base de hormônios. Mesmo aqueles com baixo nível de hormônios, eles mudam o metabolismo da mulher em relação a algumas situações da circulação. Promove mais inchaço, edema, aquela sensação de peso nas pernas, sensação de peso nas mamas. Isso é uma retenção ocasionada pelo anticoncepcional. Então, tem algumas pacientes, Renata, que realmente precisa dosar o risco-benefício do uso do anticoncepcional.
Aí eu acrescentaria até os hormônios de reposição. Em mulheres com idade na época da menopausa, também tem que ser criterioso. E paciente que teve histórico de trombose, se puder, é quase que proscrito o uso do anticoncepcional. Tá certo. Próxima pergunta. Obrigada, viu, Renata, pela participação. Luísa Magalhães. Existe alguma relação entre a infertilidade e a trombose? Ouvi falar que se uma mulher tem dificuldade para engravidar e, principalmente, se tiver tido muitos abortos espontâneos, pode ter trombofilia. É verdade. A trombofilia, em termos nossos, aqui em termos médicos, é um estado de coagulação. Então, existem alguns estados de coagulação e relacionado à trombofilia da gravidez, que é trombofilia, aquela paciente que tem uma carga genética, uma disposição para formar trombos. E a associação com anticoncepcional, ou a associação com algum outro tipo de medicamento, ou a própria gravidez, que é o que a Luísa está se referindo, predispõe a trombose e algum tipo de complicação da parte sanguínea. Geralmente são associados a algumas síndromes específicas, que são tipo síndrome de fosfolípides, que são síndromes que têm esse tipo de particularidade, formação de trombos. Geralmente é genético. E uma gravidez, no caso de uma mulher que tem trombofilia, é sempre uma gravidez de risco? Sim, sempre uma gravidez de risco. Sempre tem a gravidez, porque o estado gestacional, que é o estado da gravidez, do seu início até o último trimestre, alterações hormonais são muito evidentes. Importante. E isso, as alterações hormonais predispõem a trombose. Então tem que ser sob vigilância, o acompanhamento dela é diferente. Tá certo. Mais uma pergunta, boa sorte para você, viu, Luísa? Rita Lilca. Quem tem familiares com varizes possui maior chance de desenvolver a doença? É verdade. Porque, na verdade, assim, no que diz respeito, a gente fala que as varizes não é uma doença genética, mas a gente fala que é uma doença familiar. É genético, é aquela obrigatoriedade. Por exemplo, meu avô tem, minha avó tinha, minha mãe tem, minha filha vai ter. Isso é genético, é grande possibilidade. Mas ela tem um componente familiar, um componente muito forte. Uma predisposição. Uma predisposição, exatamente, que é mais constitucional e que pode ser agravada por alguns fatores. Gravidez, estilo de vida. Estilo de vida hoje é fundamental. Então, hoje se fala muito de qualidade de vida relacionada à movimentação, atividade física, também dá uma ação específica contra essas varizes. Tá certo. Doutor João, quero agradecer demais a sua presença aqui no Mulheres, viu? Esses esclarecimentos realmente são importantes. A gente está numa época do ano que as pessoas realmente viajam bastante e aí escolhem um destino. Tem que saber que muito mais do que fazer as malas, se preocupar com a questão toda da burocracia da viagem, também tem que se preocupar com o bem-estar, com a saúde e com essas possíveis situações que a pessoa, de repente, pode enfrentar. Então, né? Quanto mais atentar para esses detalhes, melhor, né? A higiene sempre. Então, eu achei o recado é esse. Quem acha que tem uma predisposição a um evento trombótico, eu acho que é aconselhável procurar uma consulta médica. Antes da viagem. Claro. Consulta médica de rotina, se for um médico vascular ou um médico clínico, até para identificar isso. Tá certo. Tá bom? Muito obrigado. E ele poder também indicar o que você pode fazer durante a viagem. De repente, o uso das meias pode ser muito benéfico, né? E evitar um transtorno muito maior. Muito obrigada, doutor João Gualberto Diniz Júnior, que é cirurgião vascular. Eu vou fazer um agradecimento aqui ao Hospital Bandeirantes, né? Muito obrigado. hospitalbandeirantes.com.br é o endereço de contato, tá bom? Obrigada, doutor. Obrigado, Eugênia. Até obrigado, a próxima. Obrigado. Obrigada.